Todos, amém? Como é bom nós vermos assim a nossa igreja feliz, animada, porque nós estamos valorizando, enfatizando uma coisa chamada família. Família. E a gente vê o povo feliz por isso, porque acredita nessa instituição, acredita nesse projeto de Deus. E eu quero louvar a Deus pela equipe de liderança do ministério, na liderança do irmão Jailson, irmã Ana, e aos casais que trabalham em volta. E eu sei, irmão Jailson, que tem muita gente boa para somar esta equipe, para ajudar outros casais, para conversar, para aconselhar, para orar. E nós louvamos a Deus por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, o nosso tema, bendita será a minha casa. E Deus colocou em nossos corações lições de uma família sobre a bênção do Senhor. Como realmente eu ter a família bendita. Nós herdamos uma tradição religiosa de que simplesmente alguém vá para um determinado lugar, seja ele um curandeiro, um pai de santo, um padre, um pastor, e lá se faz um rito, uma oração, ou um patuá, um terço, um galho de arruda, um sal grosso, e ele acredita que a partir de então a sua casa, a sua família está abençoada, a sua família está bendita. Mas será que é assim? Será que a palavra de Deus nos ensina desta maneira? Que a minha família será bendita a partir do momento que eu procure um religioso e ele faça alguma coisa por mim. Então agora, ó, por isso, olha, na minha casa tem uma figa, tem um pé de arruda, tem uma vasilha de sal grosso, tem uma pirâmide, tem um crucifixo, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Está vendo? Para mostrar que a minha família agora é bendita e abençoada. Será que é assim? Meus amados irmãos, essa noite eu queria propor uma caminhada extremamente bonita, uma narrativa muito profunda de uma história de uma família que passou por tragédias terríveis, dores indescritíveis, mas que Deus fez desta família uma família bendita, uma família abençoada. Você pode abrir sua Bíblia em Ruth. Nós vamos aprender no livro de Ruth. São 4 capítulos, você pode ler em casa. Nós não vamos ter condições de explorar todo o livro, mas a gente poderia fazer isto, porque Deus usa, irmãos, a relação entre as pessoas. Veja só, Deus usa a relação entre as pessoas para abençoar, curar, restaurar, promover, libertar, salvar. Deus usa a relação mais estranha e esquisita e cheia de nó pelas costas e estigma para enfatizar a sua graça, o seu amor, a sua presença. Qual é? Uma relação extremamente perigosa, volátil. Nora e sogra. Nora e sogra. Deus usa uma relação onde seria impossível para as noras, as sogras são a cobra, e para as sogras, nora é uma serpente. Mas Deus usa esta relação para nos ensinar a sua graça, o seu amor, o seu agir, o seu poder,
Senhor fez e faz. Não. É porque você está pensando, mas porque não é a minha sogra? Fosse a minha, Deus ia ter um trabalho. Mas vamos ler a Bíblia. Vamos aprender com a Bíblia. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 22. Você pode abrir a Bíblia, mas eu coloquei aqui também no Data Show. Sucedeu que nos dias... Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, que em hebraico quer dizer, meu Deus é rei. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Sua mulher Noemi, que quer dizer agradável, doce, branda, bela. E seus 2 filhos, Malom e Quilom, que os eruditos diz que é franzino e doente. É o nome, que em hebraico quer dizer isso, franzino e doente. Efrateu, de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi. E ficou ela com os 2 filhos, os quais, homens, já maduros, não iam ficar solteiros, tomaram mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome de outra, Ruth. Os quais passaram 10 anos. Verso 5. Morreram também Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e marido. Então se levantou com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera com as suas noras e com ela, e indo a caminho para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras. Foi o que ela disse: ide, voltai à casa de vossa mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa de seu marido. Beijando-as, ela, levantaram sua voz e começaram a chorar. E disseram: certamente voltaremos contigo para teu povo. As 2 noras olhou para ela e disse: não, nós vamos voltar com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi: voltai, minhas filhas, porque vocês vão comigo? Eu tenho ainda em meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos. Voltai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha para ter marido. E ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que para vocês mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, levantaram sua voz mais uma vez e começaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra e foi. Porém, Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada, ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após ela. Disse, porém, Ruth:
não me insta para que eu te abandone nem te deixe. Seguir-te-ei, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, ali eu serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Vendo, pois, Noemi, que tudo estava resolvido, e ela queria ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela disse: não me chames Noemi, eu me chamo agora Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me feito mal. Assim, ou seja, desta maneira, amargurada, chateada, revoltada, triste, voltou ela, Noemi, com Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram em Belém, no princípio da colheita da cevada. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que venha nos falar. Venha pedir ao Senhor que venha nos dirigir a sua palavra. Graças te damos porque reunimos aqui em teu nome para falar dessa instituição tão maravilhosa que o Senhor criou, que o Senhor planejou, que é a família. Acabamos de ler, ó Deus, a tua palavra e suplicamos que teu Espírito se encarregue de nos falar. Compreendemos plenamente que isso não é algo humano, decorrente da capacidade, da eloquência, do carisma humano, ou da retórica, da homilética, do intelecto humano. Mas é a ação do teu Espírito em nos revelar verdades, em nos falar ao coração, em nos evidenciar o teu querer. E isto é um milagre, é um mover do teu Espírito no coração do teu povo. Usa-nos, Senhor, e nos prepara o coração para ouvir tua voz. Carecemos, necessitamos ouvir-te esta noite. Esta é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Família bendita. Bendita família. Só podemos entender que essa palavra bendita vem de bênção, de abençoada. E isso é fruto direto da ação de Deus na vida daquela família. Nenhuma família pode ser abençoada se Deus não estiver agindo nela, se Deus não estiver operando nela. Isso não significa, obstantemente, que uma família bendita, uma família abençoada, não enfrenta dificuldades, não enfrenta infortúnios, dores, aflições, decepções, impasses. Hoje, muitas pessoas acreditam que a família é algo irrelevante para a nossa sociedade, que ela não tem um papel vital na construção do indivíduo em si, pessoal, como na construção da nossa sociedade como um todo. Rui Barbosa disse que a família é a célula mãe da sociedade. Isso no começo do século XX, há 100 anos atrás. Célula mãe, porque dali sai todos que vão constituir, fortalecer ou destruir a sociedade. Quando nós nos deparamos com os escândalos na TV, de violência horrenda, de um pai brigando com o filho, que a briga terminou com o filho decepando, cortando a cabeça do pai e levando pelos cabelos aquela cabeça na rua. Pai e filho. Quando nos deparamos com as mentiras, com a corrupção, com a falta de vergonha, de ética,
de moral. Aquelas pessoas não são extraterrestres. Não são de outro planeta. Elas são de uma família ou por falta de uma família. O fato é que na família que nós aprendemos valores importantes, como respeito, honra, honestidade, verdade, Deus, amor, perdão. Tem gente que tem condições de tempo, tem gente que não tem, paciência, família é um detalhe. E estamos pagando um preço alto por isso. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. Eu fiquei muito preocupado e tive que concordar, um pastor pregando na TV. Ele disse que estava assistindo em um canal fechado um debate e um antropólogo, um cientista da universidade, doutor numa área, e principalmente da antropologia, da sociologia, falando a respeito de como seria a família, não mais homem e mulher, mas homem com homem, mulher com mulher, qual era a previsão disso e como que ia acontecer, né? E o interlocutor disse, mas nós temos um problema. Qual o problema? É que os evangélicos, principalmente aqueles mais fanáticos, é completamente contra o casamento gay. O casamento entre 2 mulheres, o casamento entre 2 homens. Família formada dessa forma. Ele disse, mas é uma questão de tempo, eles vão engolir e vão aceitar. Aí eu disse, como assim eles vão engolir e vão aceitar? Porque anos atrás, esses evangélicos, era contra o divórcio. Hoje é normal. E até os pastores se divorciam e casam de novo. Então é questão de tempo. Ou seja, família é um detalhe. Os pilares, o fundamento que vem da palavra de Deus, podem ser afastados, removidos, em nome daquilo que eu entendo o que é felicidade. É a partir desses princípios que nós precisamos entender o que a Bíblia nos fala sobre família. E o papel importante na nossa vida e na construção dos nossos filhos. E da sociedade como um todo. A família bendita é uma família abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Com a presença do próprio Deus, onde os princípios desse Deus norteia todas as ações e atitudes da família. Não é aquela que tem muitos bens, muito dinheiro. Então essa é uma família abençoada? Não, porque ímpios, ateus e até outras pessoas de outras religiões têm riquezas materiais. No entanto, o caráter de Cristo e os princípios bíblicos é a marca indelével de uma família abençoada por Deus. Vamos aprender nessa história de hoje, no livro de Ruth, que apesar das tragédias, das dificuldades, Deus tem tudo sob o controle. O livro de Ruth nos ensina sobre graça, sobre misericórdia, de uma maneira espetacular, que jamais poderíamos imaginar que houvesse graça, misericórdia, ação de Deus entre uma nora e uma sogra e uma nora. Família. Muitos dizem, eu vou casar com fulano, não vou casar com a família de fulano. Eu vou casar com fulana e não com a família de fulana. É um engano. Porque nós casamos com todos, com as qualidades e defeitos, com os cunhados, com os sobrinhos, com o sogro e com a sogra. Tudo agora faz parte da minha família. Como entender a bênção de Deus
em meio a uma maldição. Como enxergar a vitória em meio a uma aparente derrota. Como celebrar de alegria em meio à dor. Ruth nos faz perceber que a bênção de Deus, por meio de relacionamento interpessoal, restaura, cura, abençoa, promove, fortalece e torna uma família bendita. Assim, a bênção do Senhor vem sobre a sua casa, sobre a minha casa, como foi nos dias de Noemi e de Ruth. Os dias eram outros, as pessoas eram outras, mas os dramas são os mesmos do século 21, da sua família, da minha família. E vamos aprender sobre a bênção de Deus na minha casa. Como ter uma família bendita? Basta o pastor orar? Basta bater sal grosso? Levar uma figa? Vamos ler nas Escrituras e vamos aprender. O que me chama a atenção é que as mulheres, no final do livro, capítulo 4, diz: bendito seja tu, porque o Senhor não te desamparou e te deu um filho. E o nome desse filho é Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé é o pai do grande rei Davi. Abençoada é a família que ousa acreditar no Deus Todo-Poderoso mais do que nas dores impostas pela vida. Primeiro, em dias hedonistas, onde os homens seguem o próprio coração, precisamos entender que a família não pode ser guiada pelo próprio coração. Existe um dono da família. E o texto, que é o verso 1, diz, olha o que a Bíblia diz: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome sobre a terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Eu grifei uma frase que eu queria chamar a sua atenção. Nos dias dos juízes julgavam a terra. É a fase antes de que houvesse rei e depois que Moisés e Josué morreu. Eles morreram. Na época dos juízes, os homens faziam o que parecia bem a seus olhos. Hedonismo consiste numa doutrina moral pela busca do prazer baseado no seu propósito do coração. A palavra hedonismo vem do grego edinoxo, que significa prazeroso, já que hedon significa prazer. Como uma filosofia hedonista surgiu na Grécia, onde você tem que um objetivo nessa vida: ser feliz. E não importa se isso tem que quebrar leis, burlar conceitos e romper limites. Porque o que importa é você ser feliz e sentir prazer. O livro de Juízes, ele tem 22 capítulos, e o último versículo do livro, verso 25 do livro, aí começa o livro de Ruth, diz que na época dos juízes, os homens buscavam o que era bom aos seus próprios olhos. Na época dos juízes, eles se guiavam conforme seu próprio coração. Deus era um detalhe. Ou, quando as coisas estavam todas confusas e perturbadas, aí convidava Deus para resolver o problema. Tomava-se a decisão: vou por aqui, vou por ali, vou fazer, vou deixar de fazer. E depois que a coisa estava complicada, aí convidava Deus para resolver. Ou se perdiam.
Os homens estabeleceram uma bússola. E não é a vontade de Deus, mas o próprio coração. Aquela visão que é muito comum hoje, na época dos juízes, era cada um por si e Deus por todos. É cada um por si. Cada um cuida da sua vida. Cada um trace seu caminho. Cada um trace seus objetivos. Cada um vá conforme seu nariz apontar. Não havia uma liderança. Não havia alvos. Não havia proteção, nem segurança, nem direção. Tudo, cada um cuidava para o que é seu. A felicidade é algo pessoal, individual. Para muitos, ela independe de qualquer pessoa. Se isto vai fazer infeliz esta ou aquela pessoa, independe. O que importa é que eu seja feliz. Se meus pais ou se meu cônjuge vai ficar triste, mas eu não posso jogar fora a minha felicidade. Esposas, esposos, filhos, filhas, criam um mundo secreto. Entram nele e, em nome da felicidade e do prazer, vive uma realidade secreta. Quando os pais sabem, grande é a dor. Quando o cônjuge descobre, grande é a decepção. O outro é visto como meu rival, como meu concorrente. Por quê? Não era só nos dias dos juízes que não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bom a seus próprios olhos. Hoje, século 21, o nosso homem moderno só tem uma meta: satisfazer o próprio coração. A família bendita tem que enxergar isso não como uma coisa boa. Nós vemos nos filmes, nas novelas, nas músicas. Siga o coração. O que é que o seu coração está pedindo? Não, pastor, não adianta. Eu não amo mais essa mulher. Ela não me faz mais feliz. E eu tenho o direito de ser feliz. A gente só briga, a gente só discute. E eu quero e preciso ser feliz. Eu sou uma pessoa jovem, eu tenho muito amor para dar. Eu tenho certeza que eu posso amar uma pessoa e fazer uma pessoa muito feliz. Infelizmente não é ela. São dias em que cada um segue seu próprio coração. A família bendita entende que, por ser bendita, ela não segue seu próprio coração. Ela segue a direção de Deus. Ela segue os princípios de Deus. Ela segue a vontade de Deus. E não o seu próprio coração. Porque esse coração habita em uma natureza pecaminosa, pervertida. Nós somos uma fábrica de pecado. Dioturnamente fazemos pecado. Até quando dormimos, sonhamos com besteira. Quando estamos acordados, fazemos e falamos besteira. E dormindo, a gente sonha fazendo besteira. Mas por quê, pastor? É a nossa natureza. Quando Adão pecou, ele deixou este legado em todos os seus descendentes. Uma natureza que se inclina para as coisas que não agradam a Deus. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Perverso. Há caminhos que parecem ser ótimos, fantásticos aos olhos do homem, mas seu fim é fim de morte. Segundo, em dias de escassez, onde deveríamos encontrar fartura, existe o nada. O ermo está vazio. Onde conseguir água, senão numa fonte? Onde conseguir carne, senão no açougue? Onde conseguir frutas, senão no pomar?
onde conseguir flores, senão no jardim? Olha o texto novamente, o verso 1 que eu falei, que era do tempo dos juízes, juízes que julgavam a terra, ou seja, era o tempo em que cada um seguia seu próprio coração. Mas era só naqueles dias? Não, no dia de hoje. Mas o que me chama a atenção, houve fome na terra, e a terra aqui é a terra de Judá, não é o mundo, o planeta, mas a terra de Judá. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Gente, você sabe o que significa Belém? Sabe não? Casa de pão. Sabe por que o nome daquela vila é chamada Casa de Pão? Porque havia fartura de trigo, de pão. Se vendia para as outras cidades. E era famoso o pão e a quantidade. A fartura de pão. Belém, casa de pão, não tinha pão. É como se o padeiro saísse para comprar pão. É como se Jailson saísse para comprar ovos. Hein, Jailson? Jailson agora está administrando, está cuidando de ovos. Como é o nome do ovo? Filadélfia, o melhor ovo que existe, viu, minha gente? Quem quiser comprar no supermercado, no Rebouças, no Queiroz, ovo Filadélfia. Né? É uma benção, é uma benção. Assim como se você quiser fazer mais fashion, é modas, quem quiser comer um bom prato, é tratoria. A melhor onde se conserta computador é na Logos. Se quiser ficar com o corpo sarado, feito o meu de Jardel, Limiar, e assim vai. Voltando ao que interessa. A casa de pão não tinha pão. Elimeleque, sua mulher e seus 2 filhos tiveram que sair em busca de. Meus amados irmãos, eles eram para ter em Belém pão, porque ali é a casa de pão. É como se eu fosse para a pizzaria e não tivesse pizza. Eles saem de casa porque não tem pão e vão peregrinar em Moabe em busca de pão. A família deve ser a fonte, o manancial de amor, carinho, segurança, cuidado, aconchego. E o que nós enxergamos são esposo ou esposa saindo de sua casa porque não encontra isso em casa e descobre que vai encontrar supostamente, enganosamente, no braço de um amante. Filhos que não vêem em casa amor, segurança, aconchego, e vê na droga, na prostituição, no álcool, nas más companhias, peregrina pelo mundo, porque em casa, onde devia ser a fonte de compreensão, de amor, não tem. Quem é o líder desta casa? Quem é o pai, quem é a mãe desta casa? Que não faz do que este ambiente se torne um manancial de amor, de segurança, de aconchego, de verdade, de compreensão. Mãe, pai, o mundo não acredita no seu filho. Você tem que acreditar neles. Todo mundo pode duvidar deles, menos você, mãe, menos você, pai. Todo mundo tem que ir o pé atrás com as atitudes da sua filha. Mas você não. Na sua casa não, na sua família não. Ela se sente segura. A segurança é um lugar que se chama minha casa, minha família, meu lar. E por isso eu não vou peregrinar em canto nenhum em busca disso. Família é um lugar de bênção, mas também de maldição. Extremamente abençoador a família, porque ali é que eu sou abençoado por Deus. Mas
As palavras têm um peso diferente na família. Você pode dizer a qualquer um, burro. Mas não diga isso nunca para o seu filho, para a sua filha. Tem outro peso. Feio, feia. Você pode dizer isso para qualquer um e ouvir de qualquer pessoa. Mas quando você ouve do seu cônjuge, mentirosa. Você já notou como as palavras dentro de casa, dentro da família, têm um peso maior? Então aquele lugar, como Belém, devia ser a casa do pão, e não tem pão. Eles saíram para peregrinar, saíram para ir em busca, para sobreviver. Muitos fazem isso. Mas porque na minha casa, pastor, você é o pai, você é o líder, promova. Faça a reforma que for necessária, pratique as mudanças que for necessária, mas faça do seu lugar o lugar de Deus estar. Que haja paz, onde eu tenho prazer de estar. É minha casa, é minha família. É onde eu me sinto amada, amado. Onde eu me sinto cuidado, cuidada. Onde as pessoas se importam comigo. Onde eu sou amado. Onde eu sou amada. Onde é? Na família. Mas quando eu não enxergo isso dentro, saio a peregrinar. Saio à procura. Peregrinamos em terras estranhas, em busca daquilo que eu não tenho em minha casa. Por que não tenho? Porque meu pai e minha mãe brigam demais. Deus quer usar você, filho, filha, para instaurar paz. Deve ser a casa, a abundância de felicidade, de paz e alegria. Para você que é o líder da sua família, promova a felicidade e não terror. Você foi colocado naquela família para ser instrumento de Deus, para promover a vida da sua família e não afundar. Satanás sabe disso e coloca muitas coisas no seu caminho para destruir sua família através de você. Violência, estupidez, falta de sensibilidade, de compreensão, rude. Quantos homens são carinhosos e atenciosos com todo mundo, menos com a sua família? Mãe, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola a destrói. Seja sábia, edifique. Filhos, filhas, não seja vergonha do seu pai e de sua mãe. Não é fora de casa que você vai encontrar os verdadeiros amigos. Os amigos que você precisa, o aconchego que você precisa, é dentro da sua casa. Terceiro, em dias de tragédias, de infortúnios, de desgraças, são os momentos onde a tragédia é aterradora e cotidiana. Será que é só nos dias de Ruth? Não. Eu tenho conversado com pessoas que têm experimentado dias difíceis. Desemprego, resultado câncer, divórcio, filha grávida, filho com droga, sem dinheiro para pagar as contas, desemprego, além de queda, coice. E Ruth? E Noemi? No livro de Ruth, Noemi, no verso 3 diz: morreu seu marido, Elimeleque. Seus filhos casaram com 2 moabitas. 10 anos viveram lá. Mas morreram também, ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada com seus dois filhos e sem seu marido. E agora 3 viúvas. Você pode imaginar a situação daquela mulher?
que deixa sua parentela, deixa sua família em Belém, vai em busca, peregrinar numa terra estranha, vai buscar para ver se acerta, vai tentar a vida. E quando acontece a tragédia, ela perde o amor da sua vida, seu marido. Que dor! Só sabe o que é isso quem perde o marido ou a esposa. Que dor! E pouco tempo depois, um filho morre e o outro morre. Meu Deus, sou azarada. Nasci para ser só. E o pior é que o Senhor está revoltado comigo e quem estiver perto de mim paga o preço também. Já parou para pensar a situação de Noemi? Uma mulher entre 45 e 50 anos, nessa situação, num país estrangeiro, sendo ela judia, não tinha INSS, não tinha o fundo rural, não tinha um parente para dizer, ei, essa semana a feira quem vai dar sou eu, quem vai pagar a sua luz sou eu, ou quem vai pagar a sua água sou eu, quem vai comprar essa roupa sou eu. Já pensou o que é que passava na mente e na cabeça daquela mulher? Ninguém se acostuma com a morte, principalmente quando se trata de entes queridos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O infortúnio vem e bagunça, coloca tudo de perna para cima. A vida fica amarga, cinzenta. A desgraça em cima de desgraça. Tudo parece errado. Nada faz sentido. Está aí uma mulher que era melhor morrer, porque vai sofrer muito mais. Só restava a ela a mendicância, ser mendiga, ou a prostituição. Só isso. E agora? Meus amados irmãos, a vida tem destes atropelos. A vida tem desses maus momentos. E nenhum de você, nenhum de nós, nem eu nem você, temos uma vacina ou uma blindagem contra situações como essa. Nenhum de nós temos. Todos nós podemos passar por situações como essa. E aí? Acabou o mundo? Mas eu sou de Deus, eu sou a família bendita. Mas isso não significa que você tenha uma blindagem contra problema. Quarto, em dias de muita depressão ou deprimentes, ela não se rende ao infortúnio, mas levanta-se em direção à bênção de Deus. O texto diz, no versículo de número 6, então se levantou ela com suas noras e voltou do campo de Moabe. Por quê? Porque na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando a eles pão. Então ela disse, eu vou voltar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, foi essa atitude, porque está ali uma mulher que levou uma queda grande, que eu não queria estar na pele dela, nem você, está no chão, a mulher está prostrada, a mulher está só o bagaço, quebrada. Era hora dela dizer, eu vou ficar por aqui mesmo, vou para o fundo de uma rede, apaga a luz, bota o pano na cara, depressão. Começa agora a tomar todo tipo de remédio, porque agora eu vou morrer, só uma questão de tempo, de tristeza, de desespero, de dor, de aflição, porque a dor é grande. Perdi tudo e não tenho ninguém, sou só nesse mundo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que o hebraico usa o verbo muito forte, que é o verbo cum, Q-U-M, cum, que é levantar-se alguém que estava prostrado, que estava sedimentado, que toma uma posição diferente. Ela não se rende. A dor é grande, o desespero, a aflição. Ela parece que
vai morrer. Mas ela ouve que o Senhor tem abençoado sua terra novamente, Belém, Judá, tem dado pão. E ela resolve voltar e levantar-se e ir em direção à bênção de Deus. Deus sinalizava para ela bênçãos. Deus mostrava que havia bênçãos na vida dela. Mas ela tinha que se levantar, tinha que reagir. Todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis. A grande questão é: não se renda. Talvez ela tenha muito medo de ficar de pé novamente, porque depois de uma queda daquela, cair de novo, aí ela ia ficar pior ainda. Noemi se levantou depois da queda, porque Deus estava sinalizando para ela com bênçãos. Quantos desistem do casamento, da família, da vida, de tudo, em decorrência a uma dor? Não estou questionando a dor, não estou dizendo que é mamão com açúcar, não estou dizendo que é moleza, eu estou falando de dor, de sofrimento, de lágrima, de aflição. Parece que estão arrancando o nosso coração de dentro para fora. E muitos, diante dessa dor, se rende, sucumbe, morre, mata, pratica o suicídio físico, real, ou das relações. Acabou o casamento, acabou a família, acabou os filhos, acabou tudo, em nome da dor. Ouvi uma ilustração de um pastor que achei muito interessante. Ele disse que um caçador ficou na floresta e uma onça partiu. Ele procurou a arma, não tinha, e tinha um canivete. Só um canivete. E ele partiu, correu, se escondeu atrás de uma árvore e fez uma oração: Senhor, se o Senhor for comigo, faça com que com esse canivete, de uma tacada só, eu domine essa onça e mate essa onça. Mas se o Senhor for com a onça, que de uma mordida só ela me mate, que eu não sofra. Mas de uma mordida só, iaco. Mas se o Senhor não estiver torcendo nem para uma, nem para outra, puxa um banco aí, Senhor, porque a briga vai ser feia. Tem gente que até certo ponto se acomoda e se sente cômodo em viver uma vida de autocomiseração, sentindo pena de si mesmo. Ai, 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 ui, ui, ui. Ai, 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 ui, ui, ui. E quando ele chega para conversar, ou ela chega em qualquer canto, é ai, 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 ui, ui, ui. Não estou dizendo que é brincadeira a dor, mas como reagimos a ela. A família bendita, ela sabe que as dores são inevitáveis. No entanto, ela sabe que Deus sinaliza, Deus sempre mostra uma saída, porque Deus não permite que sejamos provados além do que possamos suportar, senão que Ele dá o escape. É difícil o que você está pensando, passando, enfrentando, mas Deus sabe que você poderia suportar. Eu me lembro da resistência de Mossoró. Em 1929, o bando de Lampião resolveu roubar a cidade. O prefeito simplesmente reuniu a cidade e disse: a gente vai se render ou vamos lutar? E o povo resolveu pegar a arma, faca, foice, pedra, para resistir. Muitos deles não tinham experiência não, de guerra, de atirar. Mas eles tiveram uma postura
de resistência, de lutar. Se morrer, mas vamos lutar. Se sofrer, mas vamos enfrentar. E diz a história que Lampião fugiu com seu bando e não conseguiu. Muitos, diante do calor, do sofrimento, derretem como manteiga ao sol, sem reagir, sem lutar. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retiramos para a perdição. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39. Quinto, em dias de extremo individualismo, presta atenção, irmãos, muito individualismo, ela pensou no bem-estar das outras e não de si mesmo. Diz o texto: disse Noemi às suas noras: ide, voltai à casa de suas mães, e o Senhor use convosco da benevolência que vocês usou com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê e ache descanso a cada uma na casa do seu marido. Beijando elas, levantaram a sua voz e choravam. Será que Noemi não estava precisando delas? Será que aquela mulher entre 45 e 50 anos, depois que perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, sozinha no mundo, será que ela não estava precisando da companhia daquelas mulheres? Não seria melhor que ambas fossem, uma fortalecendo a outra, ajudando uma a outra, mas ela enxergava que não era o melhor para elas, para as outras. Era melhor para Noemi, era melhor para a sogra velha. Mas para as meninas, as noras novas, aproximadamente entre 25 e 27 anos, não era uma boa coisa, não era negócio. Não era negócio ir com ela. E ela enxergou isso. Por isso, o individualismo na família bendita cai por terra. Porque nós pensamos sempre no outro, no bem-estar do outro. Quem é que ultimamente pensa no outro? Não. Cada um está preocupado com o que é seu. A família é um lugar de cumplicidade. O bem, a felicidade do outro é a minha missão dentro da minha família. Eu como filho, como filha, dentro da minha casa, não é saber como eu vou me dar bem. O melhor pedaço da carne é o meu, viu, mãe? O bolo é o meu maior. Só esse pedacinho e o outro ganhou maior que eu. Pense que na família, o seu irmão, o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu esposo, merece o melhor. Não pense em si mesmo. Volte para a casa de seus pais. Fique entre seu povo. Ali no mínimo tem conforto, tem segurança. Ela era uma mulher fragilizada, ferida pelas aflições da vida. Precisava de mais de companhia, de um ombro amigo. Mas ela entendia que ela precisava, mas aquelas meninas não era o melhor para elas. A família bendita, ela olha para os outros de maneira para ajudar o outro, não a si mesmo. Por quê? Porque é família. Porque é minha esposa. Porque é meu filho. Porque é minha mãe. Porque é meu pai. Porque é minha irmã. Porque é meu irmão. Mas eu só faço e não recebo nada. A sua missão é promover a felicidade daquelas pessoas, da sua família, do que você ama. E por último, irmãos, estamos terminando, mas não menos importante. Em dias em que se busca comodidade e bem-estar, Ruth decide pelo bem-estar do próximo. Noemi disse: tudo bem, vocês querem ir comigo, eu sei que vocês já estão, mas pare para pensar. Eu não tenho futuro para vocês. Não posso engravidar porque já estou velha. Se eu casar hoje, deitar com o marido hoje, daqui a 9 meses ter um filho, esse filho vai crescer e vocês vão esperar para que case com eles? Não. Pensem. Sejam razoáveis.
Volte para a casa de seus pais, para a casa de suas famílias, busquem novamente seu povo e vão em busca de seus deuses. E o texto sagrado diz o quê? Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra e foi embora. Porém, Ruth se apegou a ela. Era mais fácil de compreender uma relação entre dois amigos e dois irmãos. Mas entre uma nora e uma sogra, dentro de uma sogra e uma nora, Deus tem uma maneira incrível de nos ensinar. Deus tem maneiras extraordinárias de nos dar ensinamento. Ela pensou no bem-estar da sogra. Apesar de ser ela sogra, judia e amargurada. A mulher se tornou uma revoltada. O que ela tinha em oferecer a Ruth? Nada. Aborrecimento, amargura, chateação, preconceito. O que ela iria fazer no meio do judeu, que é altamente nacionalista, exclusivista, que o judeu não vale nada, ou um estrangeiro não vale nada para o judeu. O judeu nem cumprimenta o estrangeiro, porque não é judeu. O que aquela menina ia fazer no ninho de cobra daquele? Uma menina nova, inteligente, saudável. Para que isso? Em nome de que isso? Mas o texto diz que ela pegou-se a Noemi. Ela amou. Ela viveu. Orfa é para ser entendida, compreendida. Mas Ruth é para ser imitada. A partir de então, ninguém sabe mais nada sobre Orfa. Orfa é uma palavra moabita e hebraica que quer dizer aquela que dá a nuca ou as costas. E o que não falta, gente, são pessoas com expressões, estereótipos de aparente carinho, um beijo, um sorriso, um olhar, tô contigo e não abro, mas pessoas que realmente se dediquem a você e ame você e desejem cuidar de você. Não tem. Ruth faz isso. Aquela mulher está amarga. Ela chega entrando na cidade, as mulheres fazem a pergunta: você é a Noemi? Porque mais de 10 anos se passaram e o tempo tinha sido ingrato com aquela mulher. Estava feia, estava triste, estava mal vestida, a vida tinha sido cruel. E ela, você Noemi, que Noemi quer dizer agradável, pessoa agradável, que agrada. Eu? Não. Eu sou amarga. Eu sou uma pessoa amarga, porque Deus tem se levantado contra mim. Noemi era uma mulher amarga, infeliz, revoltada com Deus. E era um perigo estar perto de uma pessoa assim. E como diz o meu professor Luiz Saião, o ministério espiritual da saúde adverte: contatos com pessoas assim causam dores e confusão. Já pensou você conviver com uma pessoa amarga? Reclamando de tudo, até de Deus. Mas Deus usa isso para mostrar sua graça e bondade. Porque ela começa a trabalhar no campo, na plantação de alguém, não como trabalhador, mas como colhedora de resto de espigas que caem. Os ceifeiros cortam os feixes, vem outro grupo, amarra os feixes, e aquela espiga que cai para a esquerda, para a direita, os pobres, viúvas, viúvos, velhos, crianças, podem recolher para si. E Ruth está nessa equipe.
E Ruth começa a fazer isso. E quando o chefe da terra chega e olha, ele diz: tem gente nova aí, quem é aquela moça? O senhor não sabe? Todo mundo comenta sobre ela. Ela é a nora de Noemi, a moabita. Ah! E outra coisa, Senhor, não para. A mulher é uma máquina para trabalhar. Sentou-se um pouquinho para tomar água, mas já começou de novo. Pois, diga aos trabalhadores que não mexam com ela. Se ela quiser tomar água, onde está as quartinhas, os potes de água, porque para buscar água, o trabalhador parava o serviço para tomar água lá não sei aonde e voltava. Então, deixava as águas, mas era para os trabalhadores, não para aqueles que iriam catar espiga. Mas Boaz faz questão. E ele disse: menina, vem cá. Elas: pois não, meu senhor. Se apresentam, começam a conversar. E quando ela volta e conta a história para a sogra, diz: é de Deus o negócio. Porque ele é nosso parente. Como assim? Ele pode ser o nosso remidor. Quando chegar o final da colheita, vai ter uma festa. E dessa festa, a gente vai fazer alguma coisa. E diz o texto, já é capítulo 3. Deixa ele comer. Depois que ele comer, que ele for dormir, tu olha onde ele vai dormir. Se aproxima dele. Descobre o pé dele. E se deita no pé dele. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai tomar banho. Vai se arrumar. Vai botar a melhor roupa. Vai se perfumar. E se deita. E diz o texto que ela faz assim. E quando Boaz acorda: quem é você? Aí: sou eu, sua serva Ruth. E o Senhor pode ser o meu remidor. Coloque a capa sobre mim. Ele disse: mas você tem um parente mais próximo do que eu, que tem um direito mais do que eu de lhe remir. Mas fica aí, não saia daí. E diz o texto, aí entra capítulo 4, que ele vai nos anciões, fica na porta da cidade esperando, e quando passa: ei, vem cá, cidadão, tudo bom, prazer conhecer. Eu só assim: eu sei quem é o senhor, tal, olha. Tem uma moça, e não só isso, mas a esposa de Elimeleque, que faleceu em Moabe, e as terras, e eu quero saber se você quer remir isso, se você quer assumir. Eu não posso, não tenho condições. Talvez porque já tinha família grande, tal. Então eu posso assumir? Pode. E tinha o costume de tirar os sapatos e dar os sapatos, os outros calçar. Pronto. Chamou os anciãos. Todos os anciãos ouviram, testemunharam, e foram testemunho desse contrato de levirato. Levirato, que em hebraico quer dizer cunhado. Levir, que é cunhado. E aí, ele disse: agora sim. E diz o texto: e ele tomou Ruth como sua esposa, e a concebeu, e ela teve um filho. E o cântico no final: louvado, bendito seja o Senhor que não esqueceu do seu povo, que lembrou-se da aflição da sua serva, e lhe deu um filho homem, e o nome dele é Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. E entre a cronologia, você vai ver que tem Boaz, Ruth, Jessé, Obed, Jesus, e termina em Jesus. Que tragédia. Mas como Deus nos ensina que a família bendita é aquela que sabe não seguir o seu próprio coração, mas a vontade de Deus. Que sabe que o seu lar tem fartura, que não precisa se peregrinar em canto nenhum. É nessa família bendita onde as pessoas descobrem que o outro é mais importante do que nós mesmos. É nessa família bendita que o individualismo cai por terra. É nessa família bendita que tem tudo para que aquela dor e aflição venha me matar, venha me destruir. Mas é ali que eu encontro forças e me levanto. Porque Deus sempre sinaliza com bênçãos. Apesar da minha dor
e sofrimento. Ruth e Noemi, um exemplo de relação familiar que passa todas as barreiras do preconceito. Ela era moabita. Como a moabita é a avó, tataravó do grande rei Davi. Mas Deus usa quem quer, como quer. E apesar das nossas tragédias, dores e aflição, Ele transforma em grande bênção de vitória, porque Ele quer fazer da sua vida uma vida abençoada. A sua família será bendita. Que Deus abençoe a todos.